à procura de uma resposta para o que eu queria. O que nós estamos fazendo aqui, como nós chegamos? Então, eu cheguei a uma resposta minha, não exatamente como as coisas se fazem, porque isso eu não tenho capacidade para não. Mas eu entendi que existe um mecanismo de passagem. Por isso, eu resolvi pegar a parte teológica, que já existia, a parte platônica e a parte de Einstein. Então, cheguei à conclusão de que realmente o Platão estava certo quando diz que existe um mundo das ideias, só que ele dizia que os modelos já estavam todos prontos, eram só aqueles. Então, o meu acréscimozinho, aí a teoria de Platão, no caso, é que os modelos não estão todos prontos. Estão todos prontos aqueles que já existem. Mas aqueles que vão existir não estão todos prontos. Porque eu não posso acreditar que se os dinossauros desapareceram da face da Terra, já estavam todos prontos e aí acabou. Então, como é que nós surgimos? Por que nós surgimos dos dinossauros? Então, havia a possibilidade da existência naquela época, do Big Bang, de outros modelos e que não foram adaptados ao mundo atual. Ou então haveria a possibilidade da criação de outros modelos. Então, se havia uma criação de outros modelos, além daqueles que já existiam, é porque havia um outro ímpeto criador, porque aqueles modelos não iam sair de nada, aqueles novos modelos. Eu disse sim, aí no mundo das ideias, eu cheguei a um mundo, e como é que eles chegam a nós, os modelos, a criando massa, só pode ser por massa, porque no mundo das ideias a parte é energia pura, não tem massa. Aí eu acrescentei essa parte à teoria de Platão, de que nem todos os modelos já existiam na época da criação. Alguns modelos foram feitos depois, mas por que e para que e como? Então, porque há necessidade de uma evolução. Aí entrou essa parte que eu me lembrava que o Frei lá me disse, e também pela teoria de Darwin evolucionista, de como há colégios nos Estados Unidos que proíbem o ensino da teoria evolucionista, porque eles acham que vai contra a teoria da Bíblia, né? Mas eu não entendo que seja contra a teoria da Bíblia. No meu informe da teoria da restituição, ela cabe perfeitamente ali. Por quê? O que a Bíblia diz é que houve a criação, mas ela não explica como. Então, quem vai explicar como exatamente é só o Criador que sabe. Agora, nós estamos chegando numa evolução que nós podemos compreender certos mecanismos. Então, chegou a ocasião de nós vermos que nem tudo que está escrito ali na Bíblia é exatamente contrário ao que a ciência está dizendo. Então, houve a criação, realmente, eu entendo que houve a criação. Agora, o como houve a criação é que a ciência está procurando descobrir. Então, se a ciência diz que não houve a criação, ela tem de dizer o que houve, então. Porque de algum lugar nós surgimos. E, filosoficamente, não se tira nada do nada. Então, se não se tira nada do nada, onde é que nós surgimos? De algum lugar. Aí vem a imagem e semelhança do Criador. Então, na época que foi isso escrito, as pessoas pensavam que a imagem e semelhança era esse corpo que nós temos aqui. Então, aquela representação de Deus, de várias formas. Os antigos até representavam outras figuras. Mas eu disse, a imagem e semelhança foi dito numa ocasião que o povo não entendia bem o que era a imagem e semelhança. É porque todo criador imprime a sua criação, a sua marca. Por exemplo, quando leio o livro de Dostoiévski, eu não preciso nem saber que foi ele que escreveu, porque eu já li vários livros dele e sei qual é o estilo dele. Se eu ler Guimarães Rosa, eu sei qual é o estilo dele, não preciso dizer que é dele. Porque agora, se uma pessoa nunca leu Guimarães Rosa, não vai saber mesmo, nem entendeu o que ele escreveu, mas quem está habituado a isso vai saber. Eu digo, bom, então o caso é o seguinte, eu tenho que raciocinar que todo criador imprime a sua criação. Então, houve um criador, Márcia, que imprimiu a sua marca. E nós, e qual seria essa marca? Seria só nossa, seres humanos? Bom, com as novas descobertas aí, nós sabemos que existem berçários de estrelas. No outro dia mesmo, fizeram uma animação que viram
de duas estrelas entrarem em rotação convergente, no final elas se transformaram num buraco negro. Então, o que significa isso? É que está havendo um movimento no universo e que modifica as coisas. Então, dentro da nossa lógica humana, do raciocínio humano, se há um movimento que modifica, ele produz ou evolução ou involução. Então, eu parto do princípio, pode ser realmente evolução. Pode ser evolução. Agora, como é que se daria isso? Entrei também aí em pensar na glorificação. O que seria glorificação? Porque quando eu comecei a estudar catecismo, eu era criança, os padres diziam glorificar, eu perguntava, glória a Deus nas alturas. Aí, quando eu iniciei o curso de teologia, depois até interrompi, o padre já de outra mentalidade perguntou: o que vocês entendem por glorificação? Vocês entendem o que é glória a Deus, rezando? Aí vários alunos falaram que sim. Eu entendi perfeitamente que eu disse: então o que isso acha que é glorificação? Eu disse: não, glorificação é fazer da criação dele o melhor possível. Bom, então chegou à conclusão de que a teoria de evolução de Darwin não é tão contra a Bíblia. Então, se a evolução e glorificação é fazer o melhor possível, nós temos obrigação de fazer o melhor possível, todos os seres. E se há esse movimento no universo todo, eu entendo que é de evolução. Então, todos os seres do universo todo, eu já estive até no meio de filósofos e já conversei com eles a respeito. Não, eles não joguei a minha teoria, que saber o que eles entendiam sobre esse assunto. E eles particularmente me disseram que a filosofia moderna ainda não tem uma ideia formada sobre o que acontece. E, então, até eu queria fazer um mestrado, quis colocar aquela teoria de Rousseau, né, no contrato social, e eles disseram que eles não tinham filósofos que fizessem uma arquitetura de Rousseau. Eu digo: o que vocês colocaram aqui na relação das teses? Rousseau. Então, porque ninguém se interessa por isso. Então, eu me interessei. Se vocês colocaram lá, é porque vocês devem ter alguém que explique isso. Foi uma coisa terrível, uma enrolação danada, ficar enrolando, que no final de contas não me interessa mais. Aí depois eu comecei a receber cartinhas dessa universidade, me convidando para cursos de filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea, evidentemente eu não respondi a cartinha nenhuma. Aí eu disse: eu acho que eu tenho de ler livros, e li, e vi que realmente não há uma filosofia moderna. E depois já li várias entrevistas de filósofos, eles confessam que não há realmente uma filosofia moderna sobre o que acontece. Então voltei a Platão. Né? Então, de alguma forma, deve haver essa transposição dos modelos que Platão já via naquela época. Então, me lembrei da teoria dos espelhos e já coloquei direto aqui o que nós entendemos de espelho. Então, a conclusão seria essa, que essa centelha de luz seria realmente uma luz, não se sabe de que espécie, porque só se sabe que existe uma espécie de luz. Mas o próprio Einstein achava que poderia haver outras maneiras de manifestação de luz. Então, eu não vou entrar na parte teológica, dizer o Criador é uma luz e dizer que luz é essa, porque eu não tenho cérebro para isso. Eu acredito que o ser humano não chegou a esse ponto também. Então, é uma luz. Como uma luz, ela se propaga. E no momento que ela se propaga, ela vai adquirindo partículas de matéria. Einstein já diz isso. Então, a velocidade dela vai depender da maneira que ela se propaga. Então, ela vai adquirindo matéria e ela adquire massa. Aí, deu um clique na minha cabeça. É assim que acontece. Ela passa do mundo das ideias para o nosso mundo real. É real não. Aí ele disse no sentido que não é mundo real. O real é das ideias, porque nós somos apenas reflexo do que existe lá. É por isso que existem uns mais altos, outros mais baixos, mas são todos iguais. Aí entra, por que o ser humano diz que é uma raça X e uma raça Y? Não existe, porque eu tenho um cachorro branco, mas se tivesse um cachorro preto, seria igual à mesma raça. Então é a mesma coisa. Todo ser humano é reflexo do mesmo modelo. Agora, como é que se dá a teoria da restrição? Justamente começa daí. Por quê? Existe o modelo e existe a imagem. Então isso vai ficar eternamente assim, modelo, imagem? Não, se tudo está evoluindo, nós temos que evoluir. Como é que as imagens
como fazer evolução. Tem já viu alguma maneira, nós não vamos ficar eternamente com esse feito que nós temos, até porque amanhã, daqui a 5 milhões de anos, o Sol vai desaparecer, o clima da Terra está mudando, nós temos dificuldades de aspectos, se não quisermos perecer. Então, isso vai ser uma evolução. Aí eu disse, bom, a evolução só pode se dar de uma maneira em que os modelos entrem em contato com áreas ou os reflexos entrem em contato com o modelo. Então, se existe o espelho, a luz bate lá de qualquer forma, ela retorna. Alguns raios retornam. Então, aí se dá um retorno. Tanto da parte de lá, o modelo joga o reflexo aqui. E depois nós retornamos. Eu até disse que eu não ia falar sobre esse retorno. O retorno é na hora da nossa morte. Pode ser lúgubre, mas como é que retorna? Como entra, nós já sabemos, nós nascemos, né? Entrando. Agora nós temos que sair para retornar, porque aqui, nesse mundo dos sentidos, como bem dizia Platão, tudo é perecível. A natureza toda é perecível. Mas lá no mundo dos sentidos não é, porque lá estão os modelos. Aí eu digo, mas será que os modelos não são perecíveis também? Aí eu comecei a raciocinar, será que não são perecíveis? Volta aquela imagem, ou então fica eternamente, vai e volta, mas e como é que outros seres aparecem e desaparecem?